O estudo mostra ainda que os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marçal tem 22% das intenções de voto. O nome que quase ninguém conhecia até ontem já está sendo cotado como forte candidato para a presidência de 2026. Sim, estou falando de Pablo Marçal. Tá duvidando? As pesquisas não mentem. Enquanto muitos ainda se perguntam se Bolsonaro volta ou não, o empresário vem ganhando terreno e já está na frente de figuras conhecidas como Tarcísio de Freitas e até Michele Bolsonaro. Mas espera aí, como um cara que mal saiu de uma campanha municipal conseguiu esse hype todo? O que ele tem de diferente que está mexendo tanto com o eleitorado? Mais do que isso, será que estamos vendo nascer uma nova força política no Brasil ou é só fogo de palha? Fica aí até o final e preste atenção, porque eu vou te contar todos os detalhes dessa ascensão meteórica e principalmente o que está por trás dessa história toda. E olha, tem mais coisa envolvida do que você imagina. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like. Entre as preferências do eleitorado para a disputa da presidência em 2026. Apesar da maioria dos entrevistados dessas recentes pesquisas não saberem quem seria o candidato mais forte para enfrentar Lula, caso Jair Bolsonaro não seja candidato, Pablo Marçal aparece com 15% das intenções de voto. Nesse levantamento que foi feito pelo Instituto Genial Quest, o empresário está numericamente à frente de nomes como Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, que registraram 13% e 12% respectivamente. O estudo mostra ainda que os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marçal tem 22% das intenções de voto. Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, você é muito cético, né, quando a gente traz essas notícias sobre pesquisas que tratam de nomes que poderiam disputar as eleições de 2026. O Beraldo sempre fala aí, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Bem, mas os institutos gostam de fazer esses levantamentos por alguma razão. É até importante a gente refletir. A quem interessa fazer uma pesquisa desse tipo, elencando esses nomes? Mas também queria ouvi-lo sobre a performance de Pablo Marçal nesse cenário. Os institutos gostam porque recebem para isso, né, Caniato? Não, mas alguém encomenda. Acho que é, né? Alguém encomenda, né? Ele não faz de ofício, né? Não, pois é, alguém encomenda. E aí você vê os partidos políticos, às vezes diretamente, às vezes usam proxies, para usar a palavra da moda agora da guerra, que são confederações, federações, algum tipo de associação que encomenda essas pesquisas para tentar ter um sentimento, e esse caso é muito claro, qual o tamanho que Pablo Marçal sai dessa campanha à Prefeitura de São Paulo. Isso é uma referência importante, não para o momento agora, não é esse retrato de agora, mas para que, ao longo das próximas pesquisas, que vão acontecer daqui a 2, 3 meses e assim sucessivamente, se monitorar o que aconteceu com essa imagem de Pablo Marçal. Ele sai agora do seu ápice. Marçal foi a pessoa mais comentada dessas eleições, apesar de estar concorrendo a uma eleição municipal. O seu nome estava na boca de gente pelo Brasil inteiro, todas as emissoras, todos os canais de todos os lugares, de todos os estados, todo mundo ficou sabendo quem era Pablo Marçal. Então, agora, ele está no ápice da sua popularidade pós-campanha eleitoral. Se ele vai trabalhar para manter... Que, olha, é diferente. Uma coisa é você manter em alta a sua popularidade eleitoral. Outra coisa é você manter em alta a sua popularidade para vender seus cursos, fazer seus negócios. São estratégias completamente diferentes. Eu não acredito que Pablo Marçal vai ficar colocando a sua energia para manter esse hype político eleitoral agora. Me parece que ele vai dedicar o seu tempo, a sua energia para ampliar os seus negócios, avançar com os seus negócios, e lá na frente ele vai sentir qual é o cenário, como é que está aí o ambiente para ele. Vai concorrer, não vai? Vai ter questões da justiça eleitoral que ele vai ter que resolver? Terá resolvido quando chegar em 2026? A gente não sabe, são perguntas que estão totalmente em aberto.
mas essas pesquisas vão dar uma indicação de para onde a sua popularidade está indo. E outros fenômenos de popularidade já passaram pela política brasileira. Há um parâmetro a ser comparado para saber se ele vai chegar forte, se ele tende a chegar forte ou não em 2026. Você, Dávila, quais sinais são emitidos a partir da divulgação dessa pesquisa? Enfim, um cenário com alguns nomes que poderiam vir a disputar as eleições presidenciais em 2026. Em um cenário sem Jair Bolsonaro, Pablo Marçal superaria Tarcísio e Michele Bolsonaro. Dávila. Olha, o Beraldo tocou no ponto correto, ou seja, Marçal sai de uma campanha municipal que ele nacionalizou e tornou-se a grande figura do noticiário nas últimas semanas. E é óbvio que se você fizer uma pesquisa com esse pulso quente, o nome dele vai aparecer ali na frente. Mas o que eu acho mais importante é o fenômeno Marçal do ponto de vista político, que ele representa. E aí nós temos, sim, jovens insatisfeitos com o sistema político que trava suas ambições de criar seu próprio negócio, de ficar rico, de ascender socialmente, né? Tem o outro lado, que é o antissistema. Olha, esse sistema que daí não dá para acreditar em ninguém, nós temos que implodir, começar do zero, tal, que tem esse outro. E tem o terceiro, que eu falo que é o conservador. Tá aí o Pablo Marçal apresentando como um jovem conservador que zela pela família e que tem toda essa linguagem importante para o eleitorado conservador. Então, ali tem várias camadas. Então, essa mistura, ela está presente como uma força eleitoral. Se ela vai se concretizar em Pablo Marçal, se ela vai, ao longo do tempo, se dilatando e sendo abraçada ou representada por outras figuras, ninguém sabe, né? 26 tem muito chão daqui até lá, né? Mas eu acho que o importante é entender o que fez o fenômeno Marçal ser Marçal, além de ser, evidentemente, um exímio usuário de rede social e como nenhum outro candidato. Então, o jeito de comunicar, a forma de comunicar. Mas o importante é que valores Marçal representa que não espelhavam em outros candidatos. Acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é que Marçal implodiu um pouco essa divisão ainda mais da direita em São Paulo. Ou seja, nós temos hoje vários segmentos da direita em São Paulo. Como é que isso vai amanhã se juntar frente a um candidato? É capaz de unir? É capaz de reconciliar com outro candidato, se não for Marçal, se for um outro candidato ou não? Como é que vai ser? Então, isso vai ser muito importante para 2026, né? E, por último, é o que o Beraldo falou. Ainda tem uma longa história, ele entender o que vai acontecer com a figura de Marçal perante a justiça eleitoral. Se ele sair ileso desse processo, ou se ele vai ter de responder a determinadas acusações de processo que podem complicar a sua vida em 2026. Ou seja, tem muita coisa a acontecer até 2026 e nós temos de esperar um pouco. Não dá para ter uma pesquisa hoje, ela não significa absolutamente nada para o cenário de 26. Mas eles não conseguem esperar, eles já fazem as pesquisas e claro que a gente vai repercutir aqui, né, Dávila? Mota, você, quando o Beraldo disse que o Marçal sai maior desse processo do que quando ele entrou, eu acho que você, certa vez, durante a campanha de primeiro turno, confirmou isso pra gente. Você até relatou que conhecia algumas cariocas que simpatizavam muito com o Pablo Marçal, mesmo ele não aparecendo no horário eleitoral aí no Rio de Janeiro, enfim, mas tinham acesso um pouco da campanha dele, ou a estratégia de comunicação de Pablo Marçal. Queria também sua reflexão para essa pesquisa, os recados, é preciso levar em consideração algum aspecto ou não? É preciso tomar muito cuidado, ter cautela para fazer qualquer tipo de projeção para 2026? Sem dúvida, muita cautela. Esse fenômeno pode ir em várias direções. Eu concordo 100% com o Dávila, é impossível prever. A gente só vai saber quais são as consequências do projeto Pablo Marçal quando ele efetivamente se tornar uma força política em algum cargo. Não há dúvida nenhuma disso.
Nós já tivemos inúmeras surpresas, a maioria delas desagradáveis, mas algumas muito boas, é preciso dizer isso. Se a gente olhar os nomes que estão em evidência hoje na política brasileira, alguns desses nomes mais importantes, há alguns anos atrás, ninguém conhecia, eram completos desconhecidos. Vocês sabem que eu não acredito em pesquisas, né? Eu acho que a situação do Brasil é complexa demais hoje, há muita coisa acontecendo que não vai ser capturada por uma pesquisa que fala com 2.000 pessoas. Tudo o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, e isso, Candiato, eu escuto todos os dias nas ruas, gerou, na maioria das pessoas que eu conheço, uma enorme insatisfação. Na verdade, eu não conheço pessoalmente ninguém que esteja satisfeito com o rumo que o Brasil está tomando. É insatisfação com o sistema, com o mecanismo, com os donos do poder. Cada um expressa isso de uma forma diferente, né? Agora, o que há em comum em todas as pessoas é um profundo sentimento de injustiça. É isso que o brasileiro sente hoje. Ao mesmo tempo em que todos nós vivemos com medo do crime, que é o problema que mais tira o sono dos brasileiros, a gente olha um Estado que não consegue, e às vezes parece que nem quer, manter os criminosos presos. E é o mesmo Estado que avança com pautas como a liberação das drogas. Parece que todos os dias há uma notícia ruim. É um aumento de imposto, uma decisão de censura, uma declaração de alguma autoridade que causa perplexidade, revolta ou repulsa. O simples ato de dar uma opinião no Brasil virou uma atividade de alto risco. Então, me perdoem aqueles que acham que realmente a pauta mais importante do Brasil hoje é uma eleição que vai acontecer em 2026. Eu acho que a questão mais urgente para todos nós é como é que nós vamos sobreviver até 2026. Pois é, só para fechar esse segmento, Beraldo, é claro que a gente pode trazer o exemplo de Pablo Marçal, mas há outras figuras políticas no Brasil e também no exterior que acabam deixando claro que tem uma parcela importante do eleitorado que é um representante mais próximo a ele, né? Alguém, talvez, que defenda aquelas pautas que fogem da agenda tradicional da política brasileira ou de um outro país. Quando a gente fala em antissistema, parece alguma coisa muito, muito distante, mas não, talvez o seu vizinho pense exatamente dessa forma. Você acha que o estilo Pablo Marçal pode inaugurar um novo segmento na política brasileira e talvez nas próximas eleições muitos queiram beber na fonte de Pablo Marçal, Beraldo? O Pablo Marçal ele não inventou esse modelo de comunicação. Então, ele importou isso dos Estados Unidos, aplicou com maestria, eu diria. Ele tem uma máquina de divulgação de seus próprios conteúdos que é muito bem sucedida. Ele remunera as pessoas que divulgam seus conteúdos e, com isso, ele consegue um alcance gigantesco. E quando ele levou isso para a política, ele causou um estrago nessa eleição de São Paulo aos planos, esse estrago nos planos dos velhos caciques políticos que achavam que, apostando no óbvio, estariam seguros. E agora serão 2 anos de outras figuras buscando repetir, copiar esse modelo de comunicação de Pablo Marçal. Certamente alguns terão algum tipo de sucesso, talvez não igualem a Pablo Marçal, que já está fazendo isso há muito tempo, outros não terão sucesso algum, e eu vejo que há uma disputa, Candiato. Se nós olharmos para a formação das câmaras de vereadores em grandes cidades, aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, o voto de opinião, aquele voto na pessoa que foi convencida de que tem uma boa ideia, que aquele candidato à Câmara de Vereadores realmente vai ali para enfrentar os poderosos, enfrentar o sistema, esse voto de opinião ele diminuiu muito. Apesar do candidato em São Paulo mais votado ser um candidato de direita que recebeu votos de opinião, se você somar a quantidade de votos
que candidatos com o mesmo perfil tiveram na capital de São Paulo em 2022, quando concorreram a deputado federal, por exemplo, para os que os candidatos a vereador com o mesmo perfil tiveram, diminuiu muito. E quem ganhou? Ganhou a máquina. Ganharam aqueles candidatos que tinham apoio do prefeito, do cacique da região tal. A Câmara de Vereadores do Rio foi isso. O prefeito Eduardo Paes conseguiu colocar ali vários de seus secretários, pessoas que ele apoiava e tal, e aquelas pessoas que vinham para enfrentar o sistema ficaram bastante reduzidas. Então, essa configuração mostra que um perfil como Pablo Marçal, perfil de pessoas que buscam esse voto de opinião, terão que desafiar um sistema mais forte. O sistema, o famoso sistema, voltou muito forte. Vencê-lo se tornou um desafio ainda maior. E aí, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: será que Pablo Marçal realmente tem chance de se tornar uma força política de 2026? Ou será que ele vai sumir do radar antes disso? Agora eu quero saber de você. Se você ficou até aqui, já provou que está por dentro do assunto e tem opinião forte sobre o que vai acontecer nas próximas eleições. Então comente aqui embaixo, 2026, para a gente saber que você está acompanhando de perto o que pode ser uma das disputas mais impressionantes da nossa política. Vou ficar de olho nos comentários e eu quero ver a sua opinião. E claro, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o que vem por aí. Porque se tem uma coisa que eu te garanto é que essa corrida eleitoral vai pegar fogo.